Bom, nós vamos falar um pouco mais então sobre o aumento do número de casos de Covid registrados em várias cidades do Brasil, sobre o funcionamento das escolas, com o vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, Vitor de Ângelo. Vitor, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Seja bem-vindo. O que fazer diante deste quadro de aumento no volume de casos registrados em várias cidades? Nós já estamos chegando ao final do ano letivo, falta pouco mais de um mês para isso. Fecha de novo, mantém como está? Dá para liberar um pouco mais da carga horária nas escolas? Qual é a sua avaliação? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Elisa, a todos os telespectadores. Olha, eu acho que é preciso reforçar os instrumentos de monitoramento, porque sem monitoramento a gente fica às cegas, né? Caminhamos literalmente às escuras e, portanto, ficamos numa situação muito difícil no processo de tomada de decisão. Então, dito isso, né, reforçando os instrumentos de monitoramento, acho que cada rede, individualmente, seja ela municipal, seja ela estadual, ou mesmo as escolas particulares, naturalmente, deverão tomar as suas respectivas decisões à luz da ciência, à luz das evidências, que podem mostrar que numa determinada região pode fazer muito sentido, neste momento, né, em que o país está vivendo, fechar as escolas mais uma vez, enquanto em outros lugares talvez a avaliação seja contrária. Eu gostaria também de ouvir a sua opinião, e já agradecendo mais uma vez a gentileza da entrevista. A gente deu uma notícia agora há pouco a respeito de lockdown, das recomendações da Organização Mundial da Saúde, que o diretor-chefe da OMS na Europa disse que lockdowns podem ser evitados e que não seria necessário fechar as escolas, mas desde que as pessoas seguissem as regras de, por exemplo, usar máscaras. Então, ele diz que se 95% da população seguir essa regrinha de usar máscaras, isso evitaria que uma escola fosse fechada. Eu quero ouvir a sua opinião de até que ponto a gente pode condicionar, né, o retorno ou não de uma escola, dependendo da postura da população pelas ruas. Bom, eu não sou um especialista em saúde, mas eu diria, pela experiência que temos visto nos lugares em que a escola já abriu, pela experiência aqui no Espírito Santo, né, onde eu sou gestor da rede estadual de ensino, que o comportamento das pessoas, incluindo alunos e servidores da educação, faz muita diferença. Claro que não é o único elemento, afinal, a escola precisa estar preparada para isso. Tem que haver condições para que as pessoas mantenham distância, para que se organizem dentro da escola, tendo em vista a necessidade do distanciamento social, para que higienizem suas mãos, para que possam cumprir, portanto, todos os protocolos de biossegurança. Mas o que nós temos visto aqui, de fato, é que uma vez que as escolas se prepararam, e elas se prepararam, e uma vez que os alunos e servidores cumprem estes protocolos, dentre os quais está o uso de máscara, e isso efetivamente tem ocorrido, a escola não tem se mostrado, à luz de todos os dados que nós temos monitorado nas últimas semanas, um espaço que constitui um vetor de expansão da Covid-19. De tal maneira que fechar a escola pode passar a falsa impressão de que ela precisa fechar porque ela é a principal responsável por uma propagação do coronavírus, quando, na verdade, todos os números que a gente tem mostram exatamente o contrário disso. Agora, Vitor, como é que vai ser o ano que vem? Porque esse ano aqui, né, falta um mês, um pouco mais, um pouco menos, para encerrar o ano letivo. De um jeito ou de outro, nós vamos empurrar com a barriga, né? Agora, 2021 vai ser um novo ano letivo. Provavelmente ali em fevereiro nós não teremos vacinação em massa ainda para todo mundo. O que é que vocês estão projetando para 2021? Eu acho que quem voltou agora vai ter a grande possibilidade, ou teve a grande possibilidade, de entender como é que essa escola funciona num contexto pandêmico. Quem não voltou talvez venha a ter um pouco mais de dificuldade, porque afinal tudo indica que em fevereiro viveremos um contexto exatamente igual ao que estamos vivendo hoje. Portanto, para quem voltou, fevereiro pode começar começando, né, nesse sentido. E para quem não voltou, fevereiro vai começar ainda como um momento de conhecer como é que funciona essa escola. Nós seguimos falando então com o Vitor de Ângelo, que é vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. Vitor, a gente viu esse ano a adaptação de colocar uma sala de aula para dentro de uma tela de celular, uma tela de computador com o ensino à distância. E nós já noticiamos também algumas vezes que algumas escolas estão prevendo a possibilidade de, para o ano que vem, continuar também com algumas opções desse ensino remoto.
Até que ponto isso pode ser útil de verdade e até que ponto isso pode prejudicar ainda mais o sistema de educação, já que a gente sabe que muitos alunos não têm nem condição de ter acesso à internet para poderem estudar. Continua sendo uma realidade? É uma opção para o ano que vem ainda ter o ensino remoto? Eu acho que precisa ser uma opção para o ano que vem, se não para todo ano, pelo menos para uma parte dele, e a gente não sabe efetivamente o tamanho dessa parte, né? Ainda é muito desconhecido o cenário a respeito de 2021. É importante dizer que a escola ela não é só um espaço de aprendizagem, ela é um espaço de convivência, ela é um espaço de interação, ainda que com distanciamento. Portanto, uma tela de celular, um tablet, um computador não substituem a escola. Talvez substituam de maneira emergencial e temporária apenas a questão da aprendizagem. E mesmo neste aspecto, quando nós olhamos para a escola pública, para a realidade dos alunos da escola pública, então, como você disse, a gente vê muita dificuldade, porque nem todos eles têm acesso, nem todos eles têm estes equipamentos. Mas, enfim, num contexto de emergência, numa situação de pandemia como essa que vivemos, é a melhor, é a principal alternativa que temos para não ampliar os prejuízos em termos de aprendizagem. Vitor de Ângelo, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, hein? Eu que agradeço. Um abraço.